Salve, galera! O vídeo de hoje tem um objetivo diferente. Quero trazer aqui alguns pontos sobre minha experiência na Irlanda, desde os pontos positivos e os negativos. Eu quero ser o mais transparente possível aqui, porque eu acredito que hoje na internet tem muita gente que vende uma Irlanda completamente diferente do que ela é, né? Claro que assim, eu não estou falando que ela é assim e pronto, de um jeito muito objetivo. Eu acho que cada um tem sua experiência. E aqui eu quero trazer a minha experiência, que eu acho que teve um equilíbrio muito grande. Teve tanto coisas muito boas quanto coisas muito ruins. E eu acho que tem algumas coisas que são meio que certas, né, que acontecem para todo mundo e que eu acho que deve ser compartilhada, porque eu quero que, se esse vídeo chegar para 3 pessoas que estão pensando em ir e estão querendo fazer parte dessa experiência, ter já uma noção de como que é, para depois não se frustrar o quanto eu me frustrei, sabe? Que eu acho que foi o que aconteceu, né? Tipo, claro que eu acho que a experiência como um todo foi excelente, foi muito boa. Se tivessem sido um pouco mais realistas comigo, talvez eu pensaria 2 vezes antes de ir, ou até mesmo eu teria uma casca a mais para poder enfrentar o problema quando viesse, sabe? Enfim, aí eu vou começar a citar aqui alguns pontos que eu acho que são bem pertinentes. E eu vou começar pelo lado ruim, que eu acho que é sempre melhor começar com as notícias ruins do que as boas, né? Quando a gente tem aquela brincadeira do tipo, qual notícia você quer primeiro, a ruim ou a boa, enfim. A primeira coisa que eu quero citar do lado ruim é o lado profissional, que você indo pra lá, a primeira coisa que você tem que pensar é: você não vai trabalhar no escritório, você não vai trabalhar sentadinho na cadeira de boa, tipo, com a rotina de escritório que a gente está acostumado, né? Mas, querendo ou não, eu fui para lá tendo como trabalhos anteriores escritório, né? Tipo, desde 2017 eu entrei no mundo do direito, né? Para quem não sabe, eu sou formado em direito. E aí fiz estágio na prefeitura, em escritório, trabalhei em banco, enfim. Então, assim, a minha rotina era muito confortável. Eu estava trabalhando de home office desde 2019. De 2019 a 2023, trabalhei nesse mesmo lugar. E aí, quando foi no final de 2023, eu acabei saindo desse emprego e comecei a me preparar para o intercâmbio na Irlanda, né? Eu acabei tirando um tempinho sabático, assim, para poder viajar, ir para Pernambuco, rever minha família. E aí, em abril, fui para Irlanda. Cheguei lá num dia muito frio, de garoa, aquele vento pesado assim na cara. Eu falei, meu Deus do céu, eu já até relatei isso em vídeo e tal, nos vídeos anteriores. E eu lembro que aquele dia eu fiquei, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Porque era um frio assim que eu nunca tinha sentido, um vento muito forte. E aí cheguei na Irlanda na primavera, né? Tipo, tava um clima bom já, né? Pra quem tá acostumado com o frio da Irlanda, a primavera é um clima bom até, né? E aí, minha primeira experiência lá foi fazendo limpeza numa escola, que um amigo muito querido me chamou pra fazer esse bico lá. Era numa segunda-feira, eu tinha chegado num sábado. E aí eu lembro que já de cara eu levei um tapa na cara, assim, né? Porque eu pensei, pô, que trampo puxado, né? Que trampo pesado, né? E aí a escola era grande e tal, a gente tinha 6 horas pra limpar ela. E aí na hora eu fiquei, caramba, o trampo aqui é puxado mesmo, né? Aí, tipo, fazia tempo que eu tinha trabalhado como peão, né? Mas aí ter ido pra lá e ter tido essa experiência já foi meio assustador, assim, de cara, né? E aí eu comecei a procurar outros trampos, porque eu percebi que limpeza de escola não era pra mim. Aí eu falei, bom, vou pegar qualquer coisa menos isso, né? E aí depois de 3 semanas eu consegui um emprego como kitchen porter, né? Que é basicamente lavar louça, assistente de cozinha, num café, no Metro Café, que é um lugar bem bacana que tem lá em Dublin e tal. E aí, tipo, eu lembro que no trial, né? Que é, tipo, o teste que você faz, eles me colocaram para trabalhar no pior dia e no pior horário, que era num sábado, na hora do almoço. E aí, tipo, eu cheguei lá no trial e tal, falei, pô, é isso aí, vamos lá, mal empolgado. Quando me colocaram para lavar a louça lá, eu falei, eita, que puxado, bicho. Tipo, não parava um minuto, era louça sem parar, xícara, prato, talher, tudo. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar isso aqui não. E aí, como eram só 2 horas, eu falei, beleza, né? Foi só um teste, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. E aí terminei o teste, foram só 2 horas, e aí o cara, né, me chamou de canto, né?
o irlandês lá e falou, bom, você está contratado, se você quiser o trampo é seu. Falei, com certeza quero, né? Tipo, eu acabei de chegar aqui, eu não tenho que ficar escolhendo trampo. E aí peguei esse trampo, os primeiros dias foram bem complicados. Eu trabalhava com um tênis bem baixinho assim, um Adidas Samba, e você ficar o dia todo em pé, lavando louça pra caramba, com tênis desconfortável, é uma experiência ruim, sabe? Tipo, eu lembro que o meu primeiro shift, né, que é o meu primeiro turno, foi de mais ou menos umas 9, 10 horas, assim, sem parar, sabe? Claro, parei, né? Parei pra almoçar e tal, mas é um restaurante que não para, assim, é muito puxado. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, assim, senti uma dor nas costas, senti uma dor no joelho, falei, caramba, isso aqui é puxado, né? Aí, tipo, no outro dia a mesma coisa, eu fui trampar e, nossa, puxado pra caramba, eu sentia muita dor no corpo, mano, muita dor mesmo. Eu chegava em casa assim, falava, véi, como vocês aguentam isso aqui? Tipo, essa rotina não é pra mim. Aí eu lembro que a Silmara, né, que era uma moça que dividia a casa comigo, falou, a Irlanda é isso aí, né? Aí eu falei, vou ter que aguentar isso aqui, né? E aí, conforme foi passando o tempo, foi acostumando, assim, né? Por incrível que pareça, o nosso corpo, ele é adaptável, né? Tipo, ele se acostuma com qualquer tipo de situação, né? Então, acabei encarando esse trampo, fiquei lá de abril, final de abril, comecinho de maio, não lembro agora exatamente, até outubro. Só que aí, como lá não dá para sobreviver com um trabalho só, porque lá os trabalhos, né, normalmente você só pode trabalhar 20 horas por semana, você tem que ter 2 trampos. Então, assim, se você quer só pagar as contas, quer só comer, um trampo dá tranquilo. Tipo, 20 horas, você vai ganhar ali seus 800, 900 euros por mês, mais ou menos. E aí você consegue, tipo, pagar o seu aluguel, que normalmente é uns 550, 600. Você vai conseguir fazer a sua comprinha do mês, né, que normalmente está saindo ali por 60 euros por semana, o que dá em torno de 240 por mês. Então você vai conseguir sobreviver, você não vai passar fome, mas você vai passar aperto. Então você tem que ter 2 trampos. E aí que em julho bateu a necessidade de ter outro trampo, né? Porque eu precisava muito. Só que nesse lugar, o metro era uma exceção, porque eles davam um pouco mais de horas. Por lei, parece que não pode, eu não entendo muito bem, mas pelo que eu entendo, se é 20 horas, é 20 horas e acabou. Só que tem alguns lugares que eles ultrapassam um pouco mais e tal, então eu fazia em média 30 horas por semana nesse trampo, o que era bom, porque eu conseguia me sustentar, conseguia até fazer uma viagem nesse meu tempo, né? Tipo, eu lembro que eu fui pra... Minha primeira viagem, como vocês podem ver aí, foi pra Bristol, né? Na Inglaterra. E aí, tipo... Que as caixinhas ajudavam muito também, né? As caixinhas do metro eram muito boas, assim. Mesmo sendo kit porter, eu conseguia, tipo... Tirar fácil uns 150, quase 200 euros por mês. Isso ajudava muito, assim, porque... Pô, eu lembro que com um mês e pouco eu já tinha comprado minha GoPro, né? E aí eu fiquei mó feliz quando eu comprei a GoPro. Eu falei, bom, agora eu consigo fazer meus vídeos e tal. Tanto é que meu primeiro vídeo, né, em Bristol foi com uma GoPro. Enfim, voltando. Só que aí comecei a ter problemas com meu chefe, né? É um cara muito carrasco, não quero citar nomes aqui, mas ele é bem difícil, assim, não foi só eu que tive problema com ele, né? Outras pessoas também tiveram. E aí, na hora, me bateu uma necessidade de mudar de trampo, né? Ou pelo menos ter mais um, porque se desse merda nesse, pelo menos eu teria outro como garantia, né? E aí, em julho de 2024, eu entrei na Smoking Bones, entrei como chefe lá, chefe de cozinha, eu digo. Lá, chefe é tipo assim, trabalhou na cozinha chefe, então... mas basicamente eu montava os pratos ali e tal, trabalhava na cozinha, né? E aí, então até o momento eu tinha 2 trampos, né? Tinha esse no Metro Café, de kitchen porter, lavando louça, e tinha esse de chefe na Smoking Bones. E aí com 2 trampos começou a ficar um pouco melhor pra mim, né? Porque querendo ou não, ganhava um pouquinho mais. Só que aí, coisas que não te falam, os descontos. Isso é complicado. Tipo, quando você tem 2 trampos, o que acontece? Não sei como funciona essa divisão, essa coisa de taxas na Irlanda exatamente, mas quando você tem 2 trampos, eles entendem que você ganha muito mais de 40 mil euros por ano. E aí as taxas vêm pesadas, assim, né? E aí quando você pega outro trampo, eles descontam 50% do que você ganha do segundo trampo. Então, assim, não tinha desconto do primeiro trampo, mas tinha 50% de desconto do segundo. E aí você tem que ajustar essas taxas, né? Tem um órgão na Irlanda que se chama Revenue, não sei como é que se fala. O Revenue é como se fosse uma previdência social, assim, vamos dizer. E aí, lá você consegue ajustar as suas taxas, tipo, se você quer pagar
mais em um e menos em outro, se você quer pagar metade, metade. É bem complexo, eu não sei explicar direito, infelizmente, mas basicamente se você não ajustar, você vai pagar 50% de taxa só em um trabalho. Ou seja, você não vai ganhar todo o seu salário, tudo que você trabalhar você vai ganhar. Não, você vai ganhar, tipo, um salário completo de um trampo e metade do outro. Então, assim, quando você vai fechar o intercâmbio, as agências falam, não, você vai ganhar 2.000 euros por mês. Assim, eles não falam para você dos descontos que você tem. Não são transparentes. Eles não falam o que realmente acontece, né? Que na Irlanda paga-se muita taxa, enfim. Claro que, assim, essas taxas, elas podem ser recuperadas, né? Quando você declara o seu imposto de renda, isso no começo do ano seguinte. Só que eu já ouvi casos de pessoas que não conseguiram pegar, tipo, as taxas que pagou, né? Então, acaba que você perde ali, então é uma coisa meio confusa, né? Enfim, isso é muito chato, porque querendo ou não, você conta que vai receber 2.000 euros porque te prometeram isso, e aí chegando lá você não recebe isso, sabe? Isso deixa a gente um pouco frustrado, porque, pô, é uma grana que faz falta, sabe? Enfim. Outra coisa que me irritou profundamente naquele lugar que eu acho que tem que ser citado, a Irlanda tem um frio puxado, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que quando chega no inverno, os dias são curtos, os dias são... Meu Deus do céu. Outra coisa do lado profissional que irrita profundamente é o corte de horas. Isso é insuportável. Vamos lá, vou explicar. A Irlanda, como vocês sabem, é fria pra caramba, né? Quando chega no inverno, os dias são mais curtos, frio pra cacete. E isso impacta no movimento do lugar, né? Porque, por exemplo, as pessoas não saem muito, tipo, ficam mais em casa, tipo, pede mais delivery. E aí, consequentemente, o movimento do restaurante, né, de serviço acaba sendo impactado. E aí, as horas acabam sendo cortadas, né? Porque na Irlanda você ganha conforme você trabalha. E aí você tem sua escala lá, bonitinha. Pô, vou trabalhar 20 horas essa semana nesse trampo? Beleza. Só que aí, começa o frio, os caras te dão 10 horas, te dão 15 horas, tipo... 8, tal. E isso também as agências não te falam, como sempre, né? Eles querem vender, eles não vão ser transparentes com você. E aí, se você espera trabalhar em restaurante, café, serviços no geral, já tenha isso em mente, que você não vai trabalhar 20 horas semanais. Só se o lugar for muito bom, tipo... Se o lugar for muito ponta firme mesmo, ele não vai cortar suas horas, mas no geral eles cortam. E aí isso é muito frustrante. Como a gente já espera isso quando começa o frio, conforme foi chegando o inverno, eu já fui entendendo que isso poderia acontecer, né? Porém, não é só isso que enche o saco, porque assim, os caras cortam horas da sua escala, tá? Você tá ciente, beleza. Só que aí, às vezes você vai estar lá trampando, não vai ter muito movimento, o cara chega em você e fala, putz, tá devagar hoje, né? Vai pra casa. Você trabalha 2 horas e vai pra casa. Então, assim, você já teve suas horas cortadas no começo da semana e aí tem suas horas cortadas durante o seu shift, né? Que é durante o seu expediente. Aí você fala, cacete, tipo, eu tava com o dinheiro planejado, eu já tinha todo o planejamento de quanto que eu ia ganhar mais ou menos nesse mês, aí acontece isso, fala, caramba, velho, isso é muito frustrante, porque você acaba tendo que segurar mais, né? Tipo, acaba tendo que economizar, às vezes tirar um pouquinho dali e tal, da sua reservinha. Isso enche o saco, velho. Tipo, incomoda bastante, né? E aí é isso, né? Tipo, isso foi uma das coisas que mais me deixou frustrado, assim, na questão profissional da Irlanda, né? O quanto eles não são transparentes também. Porque às vezes os caras chegam, simplesmente cortam suas horas e não te dá justificativa. Você manda mensagem, o cara te ignora e é isso. Aí você fala, pô, mano, que merda, velho. E aí você fica meio, né, desamparado ali e tal. Então essa parte foi bem frustrante pra mim, achei que foi bem ruim. Mas assim, olhando pro lado bom, você pode trombar com pessoas que são realmente honestas, são transparentes, que é o caso que eu tive na Smoky Bones. Eu trabalhei com o Maurício, pra mim é o melhor chefe que eu já tive na minha vida. O cara, gente fina demais, assim, tipo, totalmente transparente. Se tivesse que cortar horas, ele falava com você antes, deixava tudo muito alinhado, diferente de outros que simplesmente cortam e tá nem aí, sabe? Então, assim, é isso, né? Minha experiência com o trabalho não foi das melhores. Claro que na Smoky Bones foi o lugar que eu fui muito bem acolhido, foi muito bom ter trampado lá, até no Metro Café mesmo, apesar de ter tido uma experiência ruim com o meu chefe, né, com o chefe de cozinha lá, enfim. No geral, as pessoas eram muito legais, assim, ambiente bom, só que na hamburgueria, né, que eu não quero citar o nome aqui, minha experiência foi boa até certo ponto. Depois que o cara começou a não ser transparente comigo e tal, fiquei frustrado, mas
vida que segue, que ele seja feliz e, enfim, não vou ficar falando mal aqui, não quero citar nomes também. Mas vamos lá, agora o segundo ponto, habitação, que eu acho que é uma coisa que, meu Deus, é um inferno também. Vamos lá, habitação. Conheço pessoas que tiveram ótimas experiências, que às vezes conseguem alugar uma casa e aí junta os amigos e racham e, pô, convivência da hora e tal. Ótimo para quem consegue isso, né? A minha primeira casa que eu morei foi na Cork Street, na Dublin 8. Dublin 8. Foi um apartamento excelente, com pessoas muito legais e tal, me dava bem com todo mundo. Porém, chegou um dia que do nada o landlord, né, que é o dono da casa, mandou uma mensagem falando: vocês têm menos de um mês para sair da casa. Aí eu falei: puta merda, não acredito, velho. Então assim, já cheguei lá tendo que me preocupar com mudança em menos de 2 meses, sabe? Tipo, me mudei 2 vezes no caso. E aquilo foi muito frustrante porque, pô, eu tinha gostado da casa, tinha me acostumado, tinha me dado bem com o pessoal. O cara que eu dividi o quarto, Augusto, pô, melhor roommate da minha vida, assim, cara, gente fina demais, pô, a gente se dava muito bem. Só que aí cortaram a gente, né? E a gente teve que procurar outra casa. E aí lá vai eu, tipo, tendo que ir atrás de outra casa e tal, aquele estresse. Falei: caramba, velho, que merda, mano. E aí consegui um apartamento, rachava com mais 2 pessoas. Fiquei nesse apartamento só uns 4 meses, por 3 ou 4 meses, não lembro agora. Foi de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Isso, 4 meses. E aí depois desse apartamento eu achei uma casa mais barata, né? E aí eu acabei mudando para essa casa mais barata, porque era mais centralizada, esse apartamento, querendo ou não, era um pouco mais longe. Ou seja, eu acabei me mudando 3 vezes em menos de 6 meses, que já foi bastante, né? Aí beleza, eu fui para essa casa mais velha e mais perto do centro, o que foi um erro muito grande, porque o barato saiu caro. A casa era muito velha, assim, tipo, claro que eu tinha visto no começo que ela era velha, eu tinha ciência de que era uma casa mais antiga, mas o aluguel era tão mais barato e era tão bem localizado, que nesse caso eu iria economizar com a condução, que eu tava pagando 2 euros por dia, que era 1 euro para ir, 1 euro para voltar, o que no final do mês daria aí uns 60 euros de economia. E aí fui seduzido por essa economia boba, por essa economia burra, de ir para uma casa mais velha e para o centro, o que foi um erro, né? Porque chegando lá, as instalações eram mais velhas, eu tinha que esperar mais para esquentar o boiler. Isso é uma coisa que enche o saco, porque na Irlanda, para você tomar um banho, você tem que ligar um gás que esquenta toda a água da casa e nunca esquenta de imediato. Normalmente você tem que esperar uns 30 minutos, 40 para poder tomar um banho quente. E aí essa casa tinha um boiler mais antigo, então a gente tinha que esperar um pouco mais para poder tomar banho. Reflexo de uma casa velha, né? Como a casa tinha carpete, tinha um pouquinho de cheiro de mofo, assim, né? Então, de início, assim, eu não consegui notar isso, mas depois que eu me mudei, eu notei. Eu falei: puta merda, não acredito. Aí, pagava mais barato, pagava 450 euros por mês, mais uns 70 de conta, mais ou menos. E no inverno fica um pouco mais caro, porque o gás ele fica ligado mais tempo, o aquecedor também fica ligado, então isso impacta no preço da conta de luz, na conta do gás, e aí as contas, consequentemente, sobem, né? Então, eu acabava pagando um pouco mais caro, assim, de contas ali, né? O que foi, como eu disse, a economia burra, porque eu não pagava condução, pagava mais barato no aluguel, mas as contas eram muito mais caras. E aí, como a casa é mais antiga, vem os estresses, né? Tipo, pô, instalação velha, tipo, casa cheira a mofo. Dividir casa pra mim é um inferno, mas dividir quarto é mais inferno ainda, porque você lida com as manias da pessoa, você lida com coisinhas assim que te irritam, né? E aí, eu sei que eu tenho minhas manias também, com certeza eles deviam se irritar com alguma mania minha, tá tudo bem, mas eu entendi que eu não sou uma pessoa de dividir quarto. Não sou, tipo, pra mim, se um dia eu voltasse ou coisa do tipo, eu iria fazer de tudo para pagar um quarto single, um quarto só para mim, porque eu não sirvo para dividir quarto. Então, só que é isso, né? Para você dividir um quarto é muito mais caro. Em média, em Dublin, você paga uns 800 euros mais ou menos por mês para ter um quarto só para você. Então, é um lugar que tem um custo de vida muito caro e não é fácil. Então, estejam cientes disso, que vocês não vão pagar barato em habitação, não vão pagar barato em mercado e não vão pagar barato em nem conta de luz, nem conta de gás, enfim. Então é isso, né? A Irlanda, querendo ou não, é um lugar que você ganha muito bem, né? Porque se você comparar o salário da Irlanda com outros lugares, é muito superior. É 13,50 a hora e aí por mês, né, dá mais de 2 paus se você trabalhar. Só que, como eu disse, tem os descontos, então você acaba tendo um salário um pouquinho menor. Agora vamos lá, lado bom, que é a melhor parte. Para mim, a melhor parte da Irlanda
é viajar. Tipo, é impressionante o quanto é barato viajar da Irlanda para outros lugares, sabe? Até porque tem a Ryanair, que é uma companhia que é irlandesa, né? Que vira e mexe tem passagens muito baratas assim. Eu lembro que eu já fui para Inglaterra por 30 euros e de volta era o preço de 4 cervejas, sabe? Eu fui para França, para Paris, paguei mais ou menos uns 50 euros e de volta. Então, assim, viajar é muito acessível. Infelizmente, assim, comparado com o Brasil, eu não gosto de ficar comparando, acho que isso é muito coisa de vira-lata, mas esse lado a gente não pode negar que viver lá é melhor, sabe? Tipo, nesse sentido, porque a gente consegue viajar mais, consegue ir em mais shows, porque os shows também são baratos lá, eu pagava em média 50 euros, 60 euros, 70. O mais caro que eu paguei lá foi o do Fontaines DC, que foi 85. Se eu não me engano, o Nine Inch Nails foi uns 90 pau também, por aí. Então, assim, você pegando proporcionalmente quanto você ganha por mês ali, o salário mínimo, e para pagar um show é absurdamente barato, sabe? Ainda mais para quem tá acostumado em show no Brasil, você vê que realmente é acessível, né? Eu acho que o poder de compra também é muito bom lá, isso a gente não pode negar, tipo, comprei um notebook lá, por exemplo, paguei 1.080, né? Então, assim, no Brasil eu teria que trabalhar muito e teria que guardar bastante dinheiro para poder comprar um mesmo computador, né? Então, isso é inegável que é bem mais barato, né? Que eu acho que é bom e ruim, a questão do inglês, né? A gente é muito tentado para cair na zona do conforto lá, né? Porque, querendo ou não, é um lugar frio, é um lugar que é difícil é uma rotina complicada, então a gente quer buscar o mais conforto possível. Então, isso acaba refletindo também na nossa comunicação, né? Porque a gente quer, eu acho que, falar mais português, né? Porque tem hora que você fala, pô, velho, já tá tão difícil aqui, tipo, eu tenho que ficar, né, tipo, matutando também para falar inglês, e aí você é seduzido a falar mais português, né? Então, a partir do momento que eu percebi que isso era um risco para mim, né, que eu poderia travar meu inglês, eu comecei a buscar mais amigos gringos, né? Tipo, não por virar latiço, coisa do tipo, mas é porque eu queria melhorar meu inglês mesmo, né? E aí eu fiz algumas conexões, assim, fiz amigos franceses, espanhóis, latino também, mas a gente acabava falando mais em inglês para poder sair um pouco dessa zona de conforto, né? Por mais que eu fale espanhol, eu queria forçar ali o meu inglês, né? E aí é tentador. Mas por outro lado, eu acho que é muito bom também você estudar inglês na Irlanda, porque é um lugar que é multicultural, né? Tem muita gente do mundo todo, né? Tipo, eu trabalhei como garçom, por exemplo, no Temple Bar. É um lugar que é a região mais turística ali de Dublin, né? Tipo, tem muito turista mesmo, porque um dos cartões postais dali é o Temple Bar, é um pub, e aí acaba muita gente passando por aquela região ali e tal, e acaba indo comer ali também. Então eu acabava atendendo italiano, tipo francês, espanhol, indiano, estadunidense. Então eu acabei tendo acesso a vários tipos de sotaques, né? Tipo, desde o sotaque indiano ao sotaque latino ao sotaque britânico, né? Então, isso eu acho que me ajudou muito, assim, para desenvolver meu inglês, né? Trabalhando com público e lidando com diversos tipos de público, né? Que eu acho que isso ajuda muito, assim, para quem quer desenvolver inglês, né? Então, caio nessa de tipo, ah, não, a Irlanda é ruim porque só tem brasileiro. Cara, se você quer só andar com brasileiro, com certeza você vai travar seu inglês. Mas se você optar por andar com um gringo, enfim, vai ser ótimo para você, né? Porque você vai desenvolver bem o seu inglês, você vai lidar com qualquer tipo de sotaque, então isso vai ajudar bastante. Outro lado bom, que eu acho que foge um pouco do que é a vivência lá, mas é um pouco mais de olhar pra si mesmo, é o fato da gente, tipo, aprender a ter orgulho de ser brasileiro, sabe? Um papo meio patriota aqui, mas é real, assim, tipo, a gente acaba, eu, por exemplo, né, quando alguém falava mal do Brasil, eu ficava muito incomodado, eu falava, não, mano, a pessoa não pode falar do meu país, pô, eu preciso defender isso aqui. Então eu sempre fiz questão, assim, né, se a pessoa pergunta pra mim, o Brasil é perigoso? Eu vou falar, claro que é. Tipo, isso é inegável, né? Tipo, em qualquer lugar que você vai, você abre qualquer vídeo na internet, TikTok ou coisa do tipo, você vai ver que tem toda essa fama que o Brasil tem, né? De ser um lugar perigoso, né? Que a gente tem que tomar cuidado. O que não é mentira. É verdade, mas eu acho que assim, você chegar para um gringo, você chegar para um estrangeiro e falar não vá pro Brasil, porque é um país de merda, não sei o que, isso é muito idiotice, sabe? Isso é de uma desonestidade, de uma sujeira tão grande que eu não consigo ficar calado. Então, eu acabei, tipo, me apegando muito com o Brasil, tipo, eu sentia saudade de ir no samba, de comer fruta daqui, que as frutas de lá são horríveis, assim, comparado com as daqui, ainda mais fruta tropical, isso tem uma razão óbvia, né? E aí, tipo, a primeira vez que eu comi uma banana lá, por exemplo, eu falei, meu Deus, eu vou comer essa banana até eu ir embora. E aí eu falava, não é possível que seja tão ruim assim, eu vou ter que procurar outras. Aí eu procurava e era tudo ruim. Eu falei, bom, então, acho que frutas tropicais não é o forte aqui, então vou partir para outras. Aí eu parti para as frutas vermelhas, que lá são muito boas, né? Tipo morango, cranberries, enfim, amora, são muito boas, né? E aí eu acabava comendo mais essas, mas coisas bestas, assim, né? Que não são tão bestas, né? Tipo arroz e feijão, pô,
sentia tanta falta de um arroz e feijão, do clima mesmo, né? Tipo, um solzinho. Às vezes eu reclamava muito do calor aqui. E aí eu lembro que quando chegou no inverno lá, eu implorava para ter o calor do Brasil de volta, né? Então, são pequenas coisas, assim, que a gente acaba valorizando muito, né? Eu acho que a questão do calor humano também, a gente sente muita falta, né? Porque, querendo ou não, pessoas lá são um pouco mais frias, por mais que o irlandês seja muito amável, muito gente fina, mas não é igual latino, né? Me desculpa, irlandeses, meus amigos, não é nada pessoal, enfim, eu gosto muito de vocês, mas é diferente, assim, tipo, pra quem tá acostumado com o calor brasileiro ou coisa do tipo, quando você vai para um lugar que é um pouquinho mais frio, você estranha bastante, né? Então, eu acho que assim, é um choque cultural que a gente acaba vendo com muito bons olhos, a gente acaba aprendendo, né? Eu lembro que qualquer comportamento assim, que para mim não era muito comum vindo de pessoas estrangeiras, era um choque ali naquele momento para mim, mas aí eu entendia que, pô, isso é legal, sabe? Você ter esse contato diferente do que você está acostumado, você acaba aprendendo, né? Que, pô, as pessoas não precisam ser só que nem brasileiros, né? Tipo, que ri o tempo todo, que faz piada o tempo todo, é meme toda hora. Às vezes eles são mais frios e são mais sérios e tá tudo bem, é o jeito deles, né? A gente tem que respeitar. Só que quando você tá acostumado com isso e vai para um lugar que as pessoas são um pouquinho mais frias, a gente acaba estranhando um pouco, né? Mas isso não abalou minha experiência. Eu acho que o pior para mim mesmo foi a questão de acomodação. Para mim não foi fácil e de trabalho também, né? Porque os trabalhos são puxados. Se você tá indo para Irlanda agora, se prepare, tipo, não tô querendo te assustar, você tem que ir, você tem que viver isso. Eu acho que assim, eu não vou dizer que eu viveria de novo, mas eu não me arrependo de ter ido, sabe? Foi muito bom, eu cresci muito como pessoa, tive outra visão de vida, de mundo e tal, aprendi a lidar com muito tipo de gente, assim, e isso foi uma experiência, assim, que eu vou levar pro resto da vida. O Thiago de abril de 2024 não é o mesmo do Thiago de hoje. Eu acho que eu cresci bastante como pessoa e não sei, eu sinto que hoje eu tenho mais ganas assim de correr atrás daquilo que eu quero, sabe? De tentar um trampo melhor. Eu acho que eu estava um pouquinho acomodado, que isso também pegou um pouco. Por fim, a experiência foi muito boa, apesar dos perrengues, foi muito proveitosa. Aproveitei cada instante, viajei, conheci muita gente, aprendi inglês. Claro que eu já fui com uma base aqui, mas cheguei lá, aprimorei bastante. Então acho que assim, foi muito legal, foi muito bom. Para quem tá indo agora, boa sorte, resiliência, que é o que você vai precisar. E esteja ciente de tudo isso, sabe? Que não é uma experiência fácil, mas que vale a pena. Vale a pena cada minuto, vale a pena cada instante. Mas não sejam seduzidos por agência de intercâmbio. Eles estão te vendendo uma ideia errada. Por isso que aqui eu tentei ser o mais transparente possível, tentei trazer meus pontos positivos e os negativos, e é isso. Não quero ser, enfim, não quero fazer esse tipo de conteúdo mentiroso, eu quero tentar trazer a verdade, sabe? E minha experiência foi essa, e espero que vocês tenham gostado, e comentem aí o que vocês pensam sobre, se vocês já foram, se foi parecida a experiência para vocês, se vocês estão indo agora, o que vocês esperam, se vocês têm alguma dúvida, e que a gente vai se comunicando aí. Se precisar, manda um direct ou uma mensagenzinha que com certeza eu vou responder vocês. Até a próxima.